Olá, muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse webinário sobre mudanças climáticas e Amazônia, crise climática e Amazônia, perdão. Peço desculpas aí em nome da organização do evento pelo atraso, teve alguns problemas técnicos aí com o link de transmissão e também por conta de um probleminha técnico, a gente infelizmente não vai ter a tradução de Libras por evento, mas então fica o registro aqui. A gente tentou resolver o máximo possível, mas em função do horário decidimos iniciar a transmissão. Então, bem-vindos mais uma vez. Esse evento faz parte da 10ª Mostra Ecofalante de Cinema, né, que teve início na semana passada, no dia 2, com uma programação bem extensa, aí, exibição de vários filmes, realização de debates, de aulas, cursos, né? E dentro dessa programação temos esse webinário de hoje, que vai trazer uma injeção pesada de ciência aí na discussão dessa questão climática e de conservação da Amazônia, desenvolvimento sustentável, né? Essa atividade é fruto de um acordo de cooperação técnico-educacional entre a Ecofalante e a Universidade de São Paulo, consolidado em 2018 por meio do programa Ecofalante Universidades, da Superintendência de Gestão Ambiental e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Estamos com a transmissão rodando. Quem estiver acompanhando e quiser encaminhar perguntas para os nossos convidados, que eu vou apresentar aqui na sequência, fica à vontade para digitar as perguntas no chat da transmissão mesmo, que elas vão ser captadas e repassadas para mim, para que eu possa colocá-las aqui, professor Paulo, professor Marengo, após a apresentação deles, para que a gente tenha um debate e possa responder algumas perguntas do público. Tá? Então, com as introduções oficiais, nós temos aqui o prazer e a honra de receber dois grandes nomes da ciência climática mundial, não só do Brasil, tá? Não estou exagerando aqui. O Paulo e o Marengo realmente são cientistas muito renomados, muito reconhecidos nessa área. E uma honra ter vocês aqui, amigos também, pessoas que eu admiro bastante. Professor Paulo Atacho é professor titular do Instituto de Física da USP, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, Academia de Ciências Mundial, a TWS, diversos painéis científicos internacionais, entre eles o IPCC, que é a grande autoridade científica mundial aí, para a questão da crise climática global. E também o professor José Marengo, que é pesquisador titular e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, e um grande especialista em eventos extremos, desastres naturais e redução de riscos relacionados a essas questões climáticas, né? Ele é professor também da pós-graduação do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e membro também de diversos painéis internacionais, entre eles também o IPCC. Então, feitas as apresentações, vamos lá, que o nosso tempo já está mais curto do que a gente gostaria. Então, cada um, Paulo e Marengo, vão fazer as suas apresentações por 30 minutos cada um, e na sequência a gente vai abrir para o debate. Então, passo a palavra inicialmente a você, professor Paulo Atacho, por favor, para a sua apresentação. Obrigado, Ayrton, pela apresentação. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só que o host não está permitindo compartilhar a tela. Peço para os organizadores liberar o compartilhamento de tela. Ok, já está aberto. Bom, estão dando para ver minha tela, né? Isto, já está. Bom, gente, então nós dividimos essa apresentação. Em primeiro, eu vou fazer um apanhado geral da questão climática global. Depois, eu vou colocar como a Amazônia se insere nessa questão global, e o professor Marengo vai explorar
um pouco a questão dos extremos climáticos e do papel também da Amazônia nas mudanças climáticas globais. Bom, mas antes de falar sobre mudanças climáticas globais e a Amazônia, é importante a gente perceber que a humanidade está passando por 3 emergências simultâneas, né? O que não é fácil para a nossa sociedade. A primeira delas, estamos dentro dela, é a crise da saúde, né, da pandemia do Covid-19. A segunda é a crise da perda de biodiversidade, que também é tão séria quanto as outras duas. E, por último, o tema principal que nós vamos falar aqui, que é a emergência climática. Importante a gente perceber que essas 3 crises têm similaridades importantes, né? Primeira, a ciência é a chave para sair dessas 3 emergências que o nosso planeta está passando. Segundo, eles evidenciam um uso excessivo dos recursos naturais do nosso planeta. Estamos claramente esgotando os recursos naturais do nosso planeta e, no final, nós vamos discutir o que fazer com isso, né? Elas também deixam claro a falta de uma governança global para lidar com problemas que são globais, não é de um município, de um estado ou de um país. E nós não temos uma governança para lidar nem com a questão climática, sequer com a questão da pandemia. E essas 3 emergências têm impactos sociais e econômicos muito fortes. Mas elas têm diferenças importantes. O primeiro é que a crise na saúde vai passar daqui a alguns anos. Todo mundo espera que seja meses, mas talvez nós vamos ter que conviver com essa crise na saúde por alguns anos. A mudança climática vai durar pelo menos alguns séculos e a perda de biodiversidade é para sempre. Uma vez que você perdeu uma espécie, ela está perdida para sempre. Então, estas questões mostram vulnerabilidades muito importantes na nossa sociedade, que eu acho que é importante que todos se conscientizem disso. Bom, para a gente olhar o presente e o futuro, seja da Amazônia ou do planeta, a gente tem que olhar para o passado, né? É assim que a ciência faz, e esse passado pode ir tão tardiamente quanto 4,6 bilhões de anos, que foi quando nosso planeta apareceu aqui nesta região do espaço. Ao longo desses 4,6 bilhões de anos, a vida e a geologia do planeta evoluíram conjuntamente, né? E é importante salientar que a nossa espécie, que é o Homo sapiens, só apareceu no nosso planeta há 200 mil anos atrás, que é uma casquinha de ovo perto dos 4,6 bilhões de anos que o nosso planeta está por aqui. E, basicamente, nós somos muito recentes na história do nosso planeta. Agora, tem alguns detalhes que são importantes na nossa presença no planeta. Esse gráfico mostra a temperatura do nosso planeta nos últimos 500 milhões de anos, né? Uma história muito longa. Veja que o planeta já foi mais frio, já foi mais quente, etc. e tal. Mas veja o que acontece ao longo dos últimos 10 mil anos, basicamente no período geológico que chamamos de Holoceno. A temperatura do nosso planeta se manteve muito estável. E foi isso que permitiu que a nossa sociedade desenvolvesse agricultura e que nós estejamos hoje aqui falando nesse webinar. Então, a sociedade depende de um clima estável para que a gente possa se desenvolver adequadamente. O que aconteceu agora ao longo dos últimos 200 anos, né? Bom, basicamente a população mundial passou de 1 para 7,7 bilhões de pessoas, o produto interno bruto dos países cresceu muito, você tem um consumo de fertilizantes extremamente acelerado, todas as tendências socioeconômicas crescem exponencialmente. E isto faz pressões no sistema climático terrestre, que também tem vários dos seus indicadores aumentando muito rapidamente. Num planeta onde os recursos naturais são limitados, obviamente esse crescimento exponencial tem que ter um fim, senão, basicamente, nós corremos o risco de implodir o sistema que mantém a vida no nosso planeta. E a ciência, ao longo desses anos, tem trabalhado muito com a questão de quais são os impactos destas mudanças, que é o que o Marengo e eu vamos falar um pouco.
Ou seja, traduzindo em miúdos, nós estamos numa nova era geológica chamada Antropoceno, que é uma era geológica que já foi capa da revista Nature, como nós estamos vendo à esquerda, capa da revista The Economist, como nós estamos vendo à direita, e basicamente o Antropoceno se refere a uma época recente, muito curta, em que os humanos, a nossa espécie, a nossa sociedade se tornaram uma força geofísica planetária. O problema é o que o nosso sistema socioeconômico vai fazer com essa nova propriedade que uma entre bilhões de espécies no nosso planeta adquiriu. E é uma responsabilidade muito grande para a nossa espécie ter esta carga, e nós temos que ser inteligentes e espertos para lidar com isso. Um dos aspectos mais importantes desta questão é o uso de combustíveis fósseis. Desde a Revolução Industrial até agora, nós temos um crescimento brutal do uso de combustíveis fósseis, principalmente para a produção de eletricidade. Hoje, das emissões globais, 83% das emissões globais estão associados com a indústria do petróleo, do carvão e principalmente a indústria energética. Então, isso é a maior indústria do nosso planeta, então não vai ser muito fácil para a humanidade lutar para adaptar esta indústria a um caminho sustentável, como vocês podem imaginar. Se olharmos agora mais recentemente, ao longo dos últimos 30 anos, vocês veem que as emissões de CO2 cresceram de 22 bilhões de toneladas de CO2 por ano até cerca de 36 bilhões de toneladas por ano. E a pandemia fez uma redução importante nesta emissão de CO2 da ordem de 6,7%. Veja que essa redução foi uma consequência de parar transportes no hemisfério norte, bloquear cidades na Europa. Então, teve um impacto socioeconômico enorme. Mesmo assim, a gente só conseguiu reduzir 7% nas nossas emissões. E o IPCC recomenda que nós temos que reduzir, dar essa ordem de grandeza ao longo de todos os próximos 30 anos, até 2050, se nós quisermos estabilizar o aumento da temperatura em 1,5 graus. Então, veja que não vai ser uma tarefa muito simples. Estas emissões estão fazendo com que as concentrações de gases de efeito estufa aumentem rapidamente na atmosfera. O dióxido de carbono aumentou 48% desde a Revolução Industrial, o metano 259% e óxido nitroso 123%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa espécie humana está mudando a composição da atmosfera, né? E dessas emissões que nós fazemos, onde 83% vem da queima de combustível fóssil e 17% do desmatamento de florestas tropicais, dos quais a Amazônia é a fração mais importante, isto vai para a atmosfera e está fazendo com que 31% desse CO2 que a gente joga para a atmosfera está sendo reabsorvido pelos ecossistemas terrestres, 23% reabsorvido pelo oceano e 46% está ficando na atmosfera, intensificando o efeito estufa. Basicamente, essa é a mudança principal que nós estamos fazendo na atmosfera do nosso planeta. Esse filmezinho mostra a distribuição global de dióxido de carbono e vejam que as concentrações mais altas são em vermelho e em amarelo. Olhem que uma molécula de carbono lançada dos Estados Unidos, em cerca de 4 a 5 dias ela atinge a Europa, em cerca de 7 a 8 dias ela vai estar na Ásia e ela dá volta no planeta como um todo. Ou seja, cada molécula que cada um de vocês que estão assistindo esse webinário está respirando neste momento, foi respirada por um elefante na África, foi respirada por uma pessoa que está na Groenlândia, ou por um índio isolado da Amazônia, e assim por diante. Então, a Amazônia é um recurso natural, a atmosfera é um recurso natural que é compartilhado por todos do planeta e, por isso, merece uma atenção especial. O segundo ingrediente importante da vida no planeta é a energia,
né? Sem energia, obviamente, a gente não estaria conversando aqui no nosso planeta, aqui nesse planeta, e a maior parte da nossa energia vem do Sol. E a maior parte dessa energia do Sol chega em regiões tropicais, o que mostra que o que acontece nas regiões tropicais é absolutamente crítico para a energia de todo o planeta. A partir da região tropical, esta energia é redistribuída para o resto do planeta, portanto, a região tropical, como a Amazônia, por exemplo, joga um papel fundamental no balanço de energia do nosso planeta. O último ingrediente importante é água. Sem água, não, vapor de água. Sem vapor de água, não há chuva. Sem chuva, não há produção de alimentos. Então, esse mapa mostra que a maior parte do vapor de água no nosso planeta é produzido na região tropical. E a Amazônia é um dos grandes emissores de vapor d'água para a atmosfera global, assim como o Oceano Pacífico. Então, nós temos, claro que as regiões tropicais e a Amazônia são críticas na regulação global. E nós temos muitas evidências de mudanças climáticas rápidas que estão acontecendo no nosso planeta. Não há nenhum recorde geológico que mostre, ao longo de 200 anos, transições climáticas tão rápidas quanto essas que o homem está fazendo hoje. Isso pode ser visto pela redução de gelo marinho e das geleiras continentais, pelo aumento do nível do mar, pela redução de gelo no Ártico, pelo aumento global da temperatura, de muitas e muitas maneiras. A maneira mais visível é o aumento da temperatura média global, desde 1880 até 2019. Vejam que o nosso planeta já se aqueceu cerca de 1,25 graus Celsius em média, o que pode parecer pouco, mas vocês vão ver que não é bem assim essa história completa. Se a gente olhar nesse filminho, é muito legal ver esse filme, é um aumento da temperatura desde a década de 50 até agora. Olha o que acontece depois de 1980. Então, isso é a distribuição da temperatura no planeta como um todo, e olha o que acontece com o deslocamento do máximo da temperatura em épocas recentes e, principalmente, o deslocamento dos eventos climáticos extremos, ou seja, eventos de mais de 2 graus ou de mais de 4 graus, que passaram a ocorrer no nosso planeta. Veja, eventos de mais de 4 graus aumentaram 80% de probabilidade de ocorrência. Então, nós estamos mudando o clima do planeta de uma maneira muito clara e muito forte. Quando a gente fala de aumento de temperatura média no planeta de 1,5 graus, em áreas continentais esse aumento pode ser muito maior. A região ártica já se aqueceu mais de 3 graus Celsius, o Nordeste brasileiro já se aqueceu em algumas regiões mais do que 2 graus, então nós observamos que as regiões continentais se aquecem muito mais do que a média global do planeta. Isso pode ser visto nesse gráfico, que mostra o aumento da temperatura global, que é 1,2 graus, e o aumento da temperatura onde as nossas atividades socioeconômicas ocorrem principalmente, que é nas áreas continentais. Já ultrapassamos 1,5 graus Celsius de média em áreas continentais. Então, essa questão do Acordo de Paris de limitar o aquecimento em 1,5 graus, a má notícia é de que nós já passamos desse valor nas regiões continentais, como a Amazônia, como todos os continentes, Europa e América do Norte. Isso tem impactos muito grandes no Brasil. Este mapa mostra um aumento da temperatura média no Brasil e vejam o que acontece na Bacia do São Francisco e no Nordeste brasileiro, com temperaturas acima de 2 graus, e na parte leste da Amazônia também um aumento significativo. Isso tem impactos na chuva. O gráfico da direita mostra uma redução forte da chuva na Amazônia e na Bacia do São Francisco e um aumento da chuva aqui no Sudeste brasileiro. Então, veja que a maior parte do Brasil já está sofrendo uma redução na precipitação.
Bom, esses gases que nós estamos jogando para a atmosfera, eles são chamados gases de efeito estufa. E a ciência, desde 1896, sabe muito bem, vários milhares de artigos publicados, que se a gente aumenta a concentração de gás de efeito estufa, a temperatura do nosso planeta aumenta. Então, esse físico sueco Svante Arrhenius, ele quantificou as mudanças na temperatura da superfície se a gente dobrasse a concentração de CO2, isso num artigo em 1896. Né? Ou seja, isso não é nada novo, não tem absolutamente nada de novidade na ciência, e é uma ciência muito bem estruturada e muito bem estabelecida. E as atividades humanas, basicamente, através das emissões de dióxido de carbono, através das emissões de black carbon, de várias emissões para a atmosfera, que estão explicitadas nesses gráficos, estão fazendo com que essas concentrações sejam alteradas e estão fazendo alterações na forçante radiativa do nosso planeta, ou seja, no balanço de energia que mantém os ecossistemas funcionando e mantém a vida no planeta, e os principais impactos são o aumento da temperatura e alterações no padrão de chuva, como a gente viu que já estão acontecendo aqui no Brasil. Né? Quanto ao futuro, o que nos espera, o IPCC faz uma série de projeções e, obviamente, dependendo do cenário de emissões, ou seja, se a COP26 vai ter sucesso em reduzir as emissões, se o nosso governo brasileiro vai reduzir as emissões de queimadas ou não, né? Nós podemos ter aumentos de temperatura, por exemplo, no caso do Brasil, num cenário otimista, alguma coisa da ordem de 3 a 3,5 graus, num cenário mais pessimista, alguma coisa da ordem de 4 a 5 graus. Então, isso o INPE fez um downscaling, como a gente chama, né, desses resultados, e mostra resultados muito similares, com a possibilidade de aumento de temperatura de 5 graus no Brasil Central. Então, imaginem Cuiabá, que é uma cidade que no verão atinge facilmente 40, 41 graus, quando começar a tiver no verão dias frequentes com temperaturas de 45, 46 graus. Não vai ser muito fácil a vida. E faz muita diferença se a gente limitar o aquecimento global em 1,5 graus, 2 graus ou 4 graus. Né? Veja o que acontece, uma média global de 4 graus significa que a Amazônia e o Brasil Central vão aumentar muito mais do que 5 graus Celsius. E mesmo limitando a 2 graus o aquecimento médio global, no Brasil nós vamos ter aumentos de temperatura médio da ordem de 3 graus. Isto faz enormes mudanças na chuva, né, para cada um desses 3 cenários, e o Brasil vai se tornar um país mais seco. Nós estamos indo nessa rota. Veja, hoje nós estamos enfrentando a possibilidade de ter racionamento de energia pelas nossas hidrelétricas não ter água suficiente. E a mudança na umidade do solo é igualmente importante. Veja para 2 graus e 4 graus a redução que o Brasil vai ter na umidade do solo, que é um dos ingredientes principais do agronegócio brasileiro. Então, vejam que os cenários são muito claros. Isso hoje não há a menor dúvida de que o Brasil Central e a Amazônia vão se tornar mais secos, com menor umidade no solo, isso diminui certamente a produtividade agrícola. Esse é o mapa da simulação do INPE que eu falei para vocês, onde a parte leste da Amazônia e aonde o agronegócio brasileiro está desenvolvido hoje pode ter aumento da ordem de 5 a 6 graus Celsius, com uma extensão muito grande das secas, se estendendo do Nordeste brasileiro, agora indo para a parte onde o agronegócio brasileiro ganha o seu dinheiro. Então, veja que isso tem implicações. Nós queremos um Brasil tão vulnerável e tão dependente de mudanças climáticas como a gente tem hoje. Como é que a gente redesenha a economia do nosso país para diminuir essas vulnerabilidades? Isso é reconhecido pela Embrapa, por exemplo. Isso é um mapa da Embrapa
Informática Agropecuária, mostrando que as regiões com muito alta déficit de água estão avançando pelo Brasil Central. Isso não são projeções do futuro, são observações hoje, e vejam que as 2 próximas décadas mostram que Goiás e Mato Grosso vão ter regiões com muito alto déficit hídrico. Isso tem implicações enormes, como vocês podem imaginar. E o que a Amazônia tem a ver com isso? Né? Em primeiro lugar, é importante entender que a Amazônia é uma região única no nosso planeta, ela é essencial no ciclo do carbono e no ciclo da água. Né? E a Amazônia é um ecossistema que está mostrando ser muito mais vulnerável do que a gente imaginava 10, 15 anos atrás, do ponto de vista da ciência. Uma das questões importantes é o desmatamento da Amazônia. Esse mapa, feito pelo MAP Biomas, mostra que o desmatamento da Amazônia em 1975 era só de 0,5% da área original. Em 88, isso pulou para 5%, e em 2020 está em 19%. Então, veja que isso é um fenômeno muito, muito recente. Né? E, obviamente, recuperar esses 19% de área desmatada é uma tarefa urgente da sociedade brasileira, além, claro, de zerar o desmatamento da Amazônia. Isto é possível, isto pode ser feito, e o Brasil já fez um exercício muito importante ao reduzir o desmatamento da Amazônia de 28 mil quilômetros quadrados em 2003 para 4 mil quilômetros quadrados em 2011. Então, isso pode ser feito, e neste período foi quando houve uma grande expansão da produtividade agrícola do Brasil. Então, reduzir desmatamento e aumentar a produtividade agrícola são 2 coisas possíveis de serem feitas simultaneamente, e mais do que isso, o Brasil já fez. Infelizmente, como todos sabem, o desmatamento da Amazônia está crescendo a taxas enormes, inclusive agora em 2021, com um aumento de 41% no desmatamento, de acordo com os últimos dados do INPE, de 2021 comparado com 2020. Então, o Brasil está desmatando 10.500 quilômetros quadrados de floresta a cada ano, o que é uma área gigantesca, e destruindo um patrimônio nacional extremamente estratégico para as próximas gerações de brasileiros. É estratégico por várias razões. Primeiro, a Amazônia é crítica para o transporte de vapor de água para a América do Sul. Isso a ciência hoje já deixou muito claro de muitas maneiras, né? Inclusive um trabalho na semana passada publicado na revista Nature Climate Change mostra que o agronegócio brasileiro já sofreu um prejuízo da ordem de 5,1 bilhões de dólares a cada ano pelo desmatamento na Amazônia, devido à redução da chuva nesta região, que causa perda de produtividade agrícola. Então, a ciência hoje já deu basicamente todo o seu recado, precisa agora dos tomadores de decisão tomarem medidas contra isso. E, particularmente, o ciclo hidrológico é uma das questões chaves na Amazônia, porque ela é uma grande fonte global de vapor d'água. Esse filmezinho mostra a complexidade das nuvens e da chuva e do ciclo hidrológico no nosso planeta. E a Amazônia, o ciclo hidrológico da Amazônia está mudando, né? Ele está se intensificando, né? É possível que sejam várias as razões de que a vazão da água no rio Amazônia, do Amazonas, em Óbidos, está aumentando, tanto na estação chuvosa quanto na estação seca. Isto pode estar associado a uma maior temperatura do Oceano Atlântico tropical, ou pode estar associado a uma diferente divisão entre água que sai pelo sul do Brasil e água que sai pela boca do rio Amazonas. Então, muitos estudos ainda vão ter que ser feitos para fazer a correta interpretação dessa questão. O que sabemos é que o comprimento da estação seca está aumentando na Amazônia. A estação seca está aumentando em 6 dias
a cada década, então ela já aumentou cerca de 30, 40 dias ao longo deste processo. Uma floresta que tem uma estação seca mais longa favorece queimadas, favorecendo queimadas, você agrava todas essas questões que a gente estava falando. E do ponto de vista de balanço de carbono, esse filmezinho mostra a produtividade primária dos continentes, ou seja, quantos quilos de carbono por metro quadrado ao longo das estações. Veja que a floresta boreal praticamente manda todo o seu carbono de volta no inverno, reabsorve no verão, manda no inverno, reabsorve no verão. Mas as florestas tropicais do Brasil, da África e do Sudoeste da Ásia são reservatórios permanentes de carbono. E esses reservatórios permanentes de carbono são monitorados por uma série de satélites, hoje há mais de 30 satélites, monitorando cuidadosamente o quanto de carbono e quanto de CO2 nós temos na atmosfera, e além desses satélites lá em cima, o INPE também faz trabalhos com sistemas de LiDAR em aviões, fazendo o perfil vertical metro por metro da Amazônia, quanto de biomassa nós temos na Amazônia, quanto que nós estamos perdendo dessa biomassa, porque a ciência precisa dar para a sociedade brasileira as respostas em relação a estas questões estratégicas, né? E, infelizmente, a Amazônia, que absorvia carbono em grandes quantidades na década de 80, hoje basicamente o fluxo líquido de carbono é praticamente zero. E a Amazônia ela tem uma sensibilidade muito grande a eventos climáticos extremos. Então, basicamente, o que a gente observa é que se a temperatura na floresta amazônica ultrapassar 32,2 graus, basicamente o estoque de carbono ou a fotossíntese vai deixar de funcionar adequadamente e, com isso, ela vai perder carbono para a atmosfera, agravando o já grave efeito estufa. E se a gente olhar as projeções das simulações do IPCC, ele mostra que o número de dias por ano com temperatura máxima passando de 35 graus para dois cenários diferentes pode ser mais do que 150 a 200 dias por ano. Tá? Então, vejam que nós estamos chegando num threshold onde nós podemos ter problemas sérios no futuro se nada for feito, né? Portanto, os desafios da Amazônia vão desde o desmatamento, que nós temos que zerar, mas mesmo que o Brasil parar o desmatamento, se os países desenvolvidos não pararem de emitir gases de efeito estufa, basicamente a floresta também vai ter uma probabilidade muito alta de não conseguir se sustentar. Bom, indo terminando essas questões, é importante perceber que a Amazônia é um dos grandes tipping points do sistema climático terrestre. O que acontece com a Amazônia, que armazena 120 bilhões de toneladas de carbono em madeira, se nós deixarmos este carbono ir para a atmosfera, basicamente nós podemos esperar um agravamento rápido e importante da questão climática global. E os impactos desse aumento vão desde uma queda brutal na produção de alimentos. Esse mapa mostra os impactos na produção de alimentos em um planeta 3 graus mais quente. Veja o que acontece com o Brasil como um todo, né? Ou seja, uma queda na produtividade agrícola de 25% a 40%. Né? Ou seja, o Brasil pode deixar de ter essa vantagem de produção de alimentos, né? Bom, as soluções para essa questão são muitas, nós podemos entrar nessas discussões mais tarde, no debate, mas a mudança do estilo de vida e mudanças comportamentais são absolutamente chaves, além de fazer um maior uso de energia que não emita gases de efeito estufa. E o IPCC, quando perguntado como é que a gente faz
para limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus, o IPCC falou, olha, a partir de 2020, nós temos que reduzir as emissões em pelo menos 3 a 5% ao ano, continuamente até 2020, até 2050, e a partir daí ter emissões negativas por processos que a gente ainda desconhece do ponto de vista científico. Então vejam que não é uma tarefa fácil, nós temos que reduzir 70% as emissões de metano, e isto implica na produção de carne e na produção agropecuária e assim por diante. Então, basicamente, esse é o desafio, tamanho do desafio que a gente tem hoje, e o único acordo internacional que nós temos hoje é o Acordo de Paris, onde, se todos os países cumprirem os seus compromissos voluntários, nós teremos um aquecimento de 3,2 graus em 2050. O que isso quer dizer para as áreas urbanas do nosso planeta? Se, em média, nós tivermos um 3,2 graus de aquecimento global, em áreas continentais, vocês lembram no começo, esse aquecimento é mais forte, da ordem de 4,2 graus Celsius, e se a gente reduzir os aerossóis que esfriam o clima, esse aumento chega a 4,9 graus Celsius. E como a gente tem 80% da população do nosso planeta vai estar vivendo em áreas urbanas, a intensificação da ilha de calor adiciona 1 grau Celsius nessa conta, totalizando 5,9 graus Celsius. Então, basicamente, esse é o caminho que a humanidade está trilhando hoje com estas emissões. Um aquecimento nas cidades, onde vive hoje 70% da população do nosso planeta, um aquecimento de 5,9 graus Celsius. Bom, então, para terminar, eu vou pular alguns slides. Eu acho que é importante, nas considerações estratégicas, levar em conta que o nosso sistema econômico, que é baseado hoje na exploração excessiva dos recursos naturais, ele não é sustentável sequer a curto prazo, e a gente vai ter que mudar todas as relações de produção e consumo do nosso sistema econômico, que tem se mostrado insustentável num planeta com recursos naturais limitados. Então, obrigado pela atenção. A mensagem final principal é que a gente tem que encontrar meios de usar os recursos naturais do nosso planeta de um modo muito mais inteligente e eficiente que a gente tem feito até agora, e nós vamos ter que mudar o nosso sistema socioeconômico, pois o atual sistema é claramente insustentável. Obrigado pela atenção, gente. Maravilha. Nós que agradecemos, Paulo. Uma baita aula que você deu, muito preocupante, né? Mostra a urgência extrema de a gente lidar com esse problema. E acho que os dados finais que você mostrou do impacto do aquecimento nas cidades é o que traz a mensagem para nós, né? A maioria das pessoas vivem nas cidades, e aí você ouve o que está acontecendo na Amazônia, na atmosfera, no oceano profundo, tal, e parece tudo muito desconectado da nossa realidade, mas tudo isso que está acontecendo longe de nós vai chegar, né? Vai afetar o nosso dia a dia na prática mesmo. E uma das grandes consequências disso são os eventos climáticos extremos, que é uma das especialidades aí do nosso próximo palestrante, professor José Marengo, coordenador de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, um centro aí que presta um serviço fantástico, essencial para nós, de monitorar esses eventos extremos e os impactos que eles trazem para a sociedade. Marengo, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Os próximos 30 minutos são seus. Obrigado. Ok, Ayrton, muito obrigado. Agradeço ao Ecofalante e à USP pelo convite. Vou compartilhar a minha tela agora. Bom, estão conseguindo enxergar a tela? Bom, então vou aproveitar um pouco todo aquele background do Paulo Artacho e dedicar um pouco no que era a crise climática na Amazônia, não? Porque acho que todo mundo já está ciente dos problemas que acontecem
por muito tempo e sempre a importância da Amazônia, não? Tanto no clima regional como no clima mundial, não? Então, tentando de juntar algumas ideias, não? Algumas coisas que estamos observando na Amazônia, não? Que de fato, o que tem que ser observado já que o aquecimento na Amazônia é um fato, não? Ou seja, a magnitude depende da época do ano, verão, inverno, depende da região também, não? A região do leste, por exemplo, aquece mais que a região do oeste da Amazônia, a região sul aquece mais que a região norte, mas estas tendências de aquecimento são mais intensas a partir do ano 80, não? E viraram mais significativas a partir do ano 2000. Então, as mudanças de uso da terra têm também entrado na jogada aqui, aumentado o risco de incêndios e a vulnerabilidade dos sistemas humanos e naturais, não somente na região Amazônia, mas em outras regiões do continente, incluindo o Pantanal, a Bacia do Prata, e os impactos, por exemplo, da fumaça das queimadas nas cidades no sudeste, sul e centro-oeste. No longo prazo, uma variabilidade climática pode ter fortes impactos no ciclo de água da região, na estrutura da floresta e nos impactos que possam acontecer no nível regional e no nível global, não? O alongamento, a extensão da estação seca e as mudanças na frequência e intensidades ameaçam a sociedade e os ecossistemas e da vida selvagem, não? E em alguns casos, os eventos do El Niño, como 97-98 e mais recente 2015-16, tiveram uma influência significativa nas temperaturas do ar na região amazônica. No, dependendo dos registros e também pelo fato de que nossos registros históricos observados da Amazônia são relativamente recentes, não? A maior parte de dados homogêneos e consistentes existem desde 1960. Não existem algumas estações com dados anteriores, mas muitas vezes o controle de qualidade não é bom e aí cria mais dúvidas que informações, não? Mas as tendências históricas da precipitação variam de região em região. Em alguns casos se detecta no longo prazo uma tendência de estabilidade, mas no curto prazo algumas regiões está aumentando o volume de chuva, está aumentando o volume extremo de chuva, não? E vários estudos relatam uma intensificação do ciclo hidrológico, não? Essa intensificação do ciclo hidrológico está mais associada à intensificação dos ventos que transportam umidade, não? E também a prolongamento da estação seca. E na Amazônia Oriental é aquela que tem mostrado e que está mostrando registros, talvez, as reduções de chuva e os aumentos na temperatura. Esta figura mostra o que é básico em termos do ciclo hidrológico na Amazônia, não? Temos a chuva que cai, aquela chuva que é drenada para níveis mais profundos, que depois vão ser alimentando os rios, extração de água pelas raízes, a reciclagem por parte da floresta, a evaporação e o efeito de esfriamento e o transporte de umidade que vem dos oceanos. Ou seja, a Amazônia não é um sistema fechado, não? Fechado no sentido de que todo o que acontece na Amazônia se gera na Amazônia. Parte da umidade vem do Oceano Atlântico tropical, transportada pelos ventos, não? E isso é que justamente tem mostrado aquela aceleração, que esses ventos estão mais fortes, não? E aqui nós temos uma figura do que o Paulo já mencionou anteriormente, não? Do transporte da umidade, do que aqui se chama, já passou a ser popularizado como rios voadores, não? Então, isso mostra o seguinte: esta figura, digamos, foi gerada por um projeto chamado Rios Voadores. Essa figura tem ajudado muito, mas também as pessoas a entender na natureza do ciclo hidrológico. Aqui vocês veem as flechinhas que mostram a evaporação, mas também tem gerado algumas críticas, porque aquele que não entende acha de que toda a umidade da Amazônia vem somente da Amazônia, não? Esquecem que o que é transporte de umidade do Oceano Atlântico. Então, no pior cenário em que toda a floresta da Amazônia é cortada
São Paulo não vai virar deserto. Por quê? Porque ainda teremos transporte de umidade que vem do Oceano Atlântico tropical, porém em menor quantidade, e isso alterará o clima na região sudeste e sul, talvez fazendo os eventos mais extremos de chuva. Mas a sequência dos rios voadores na Amazônia, ou seja, o papel fundamental do Oceano Atlântico tropical, de toda essa umidade evaporada que é transportada pelos ventos alísios. Esses ventos produzem chuva na região, mas também ganham água pela reciclagem da floresta. Aí que vem o papel fundamental da floresta. A floresta contribui com esse transporte. E esse ar úmido desloca-se para o lado oeste da Amazônia, no flanco leste dos Andes, e isso determina essa canalização para as regiões que estão no sudeste, que inclui o Pantanal mesmo, que inclui o sudeste do Brasil, sul do Brasil e norte da Argentina, e que são acelerados pelos Andes, não? Que em certa forma isso gera como se fosse um rio, não? Então a floresta, se a floresta desaparecer, isso pode afetar o transporte, não? Significaria menos chuva para a população, mas não significaria deserto, não? Vai ter menos chuva, possivelmente na forma de chuvas extremas, não? Ou seja, nós teremos chuvas acumuladas em poucos dias que geram desastres naturais, como também chuvas, períodos secos muito intensos, não? Aqueles onde nós temos temperaturas recorde. Mas o que é extremamente importante é a circulação atmosférica, não? Aqui este mapa é de anomalias de chuva. Van de diciembre de 2000 a janeiro, febrero de 2001, donde nós tivemos a crise hídrica, naquela época, crise do apagão. 2011 e 2012, que foi a época na qual começou a seca no Nordeste, e teve os recordes de chuva na Amazônia do Oeste. 2013 e 2014, onde nós tivemos a crise hídrica em São Paulo, mas ao mesmo tempo nós tivemos recordes de chuva na Amazônia do Oeste e no extremo sul. E atualmente, não, a situação atual, onde nós temos recordes de chuva na Amazônia do Norte e toda a região sudeste, centro-oeste e nordeste com precipitações menores, não? Onde vocês veem as elipses em azul é chuvoso, onde vocês veem as elipses em vermelho é seco. Ou seja, nós estamos em estas situações que foram os extremos. Então, vendo a situação atual, por exemplo, nós temos uma situação que mais ou menos corresponde ao que nós chamamos fenômeno de La Niña, não? Por lo menos em termos do que está acontecendo na Amazônia. Então, isso só para mostrar que o que acontece na Amazônia, em termos meteorológicos, pode ter impactos em outras regiões. Mas aqui não estou falando de desmatamento, estou falando simplesmente de meteorologia. Para poder ter chuva, nós precisamos de um processo que se chama convecção, ou seja, o ascenso do ar. Mas quando esse ar sobe, vai ter que descer em algum lugar. E onde desce, é o que nós temos redução da precipitação. Então, onde vocês veem azul, é porque o ar está subindo, e onde vocês estão em vermelho, é onde o ar está descendo. Então, aí temos diferentes combinações do papel da circulação atmosférica na Amazônia. Aqui não entra desmatamento, são simplesmente mapas de anomalias de chuva, não? Por isso que coloquei, Brasil é um país de extremos. Se está em seca em uma região, é porque está chovendo em outra região, com certeza. E aqui nós temos registros do Rio Negro, em Manaus. Nós não temos muitos dados, muita informação sobre na parte de meteorologia, mas temos muitos dados na parte hidrológica. O Rio Negro em Manaus começou em 1902. Então, nessa figura, na esquerda, vocês veem onde diz floods, enchentes ou inundações, são as anomalias positivas de chuva, onde diz drought, seca, são anomalias negativas. E em preto é a diferença. Aí esta figura está desatualizada, esta figura vai de 2020, mas aqui nós podemos observar o pico que se detectou em 2012, que hasta faz alguns dias era o recorde de recordes, no máximo, não? O que nós temos à direita
rainfall. En azul é aumento na frecuencia de días húmedos, o sea, días con chuva acima de 10 milímetros. Y en baixo, en vermelho, é o aumento na frecuencia de días secos, o sea, precipitación menor que 1 milímetro. Y ahí ustedes pueden observar na Amazônia del Este, ya na parte de Tocantins, incluyendo parte da región de Mato Piba, como que a deficiencia hídrica está aumentando. Y na figura donde dice runoff es simplemente mudanças no runoff, ¿no? O sea, dependiendo da bacia, nós temos um aumento ou uma redução. Mas o que é importante é essa variabilidade nas vazões no rio Amazonas, no rio Negro em Manaus, observadas desde más o menos ya los últimos 20 años, ¿no? Los extremos, más secos y más chuvosos, ¿no? Y esto se refleja, por ejemplo, estas figuras, estas fotos son de la cheia de 21 de mayo de 2012, que fue el récord anterior. Y según los registros de Río Negro, las cheias anteriores, 1909, 22, 53, 55, pasando hasta 12, 14 y 2021. ¿No? Nesse día, 30 de mayo, el nivel de las aguas se estabilizaron temporariamente y comenzaron a caer, mas el récord que fue observado en aquella época fue de 29 metros, 97 centímetros en Manaus. ¿No? Y aquellas fotos que ustedes vieron son tranquilamente un repeteco de las fotos que están se observando actualmente. ¿No? Mas esto para mostrar un extremo. Enchente como extremo de un evento extremo de chuva, ¿no? Que fue básicamente aquel que estamos mostrando por aquí, ¿no? Máximo de chuva por aquí. Y era curioso porque en ese mes comenzaba a peor seca, adyacente a Amazonia, a peor seca que estaba aconteciendo en la región nordeste. Después, como otro extremo más reciente, nos tivemos a seca de 2015 y 2016. La Amazônia está afectada recurrentemente por secas. Yo no digo cíclicamente, sino recurrentemente. Nos tivemos a seca de 98 durante el Niño, a seca de 2005, que no fue el Niño, mas fue un Atlántico tropical más quente. A seca de 2010, que fue un El Niño ainda fraco, y 2015-16. ¿No? Que esa de 2015-16, por ejemplo, figuras como estas, ¿no? Queimadas, y aquí nos tenemos a mayor temperatura. Y de fato, las máximas temperaturas fueron observadas en 2015-16, ¿no? Por lo menos hasta el momento, ¿no? Y estas son las anomalías de chuva de enero, febrero y marzo, durante la seca del Niño 83, durante la seca del Niño 98 y durante la seca del Niño 16. Entonces, cuando se fala seca na Amazônia, vocês têm que ter cuidado, porque a Amazônia é uma região muito extensa e não toda a Amazônia fica seca, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean esta parte da Amazônia más centro-leste, aquí un poco más sudeste y aquí casi toda la región central y leste da Amazônia, ¿no? Y en 2005 a Amazônia a seca fue más en la región sudoeste da Amazônia, sobre a bacia do río Solimões, ¿no? Entonces, a Amazônia, a floresta enfrentó temperaturas altas históricas durante el periodo del Niño 98, ¿no? Ese aquecimiento provocado pelo Océano Pacífico, el Niño, o sea, pela extensión del fenómeno del Niño, como aconteció en 1998 en 2016, a grande área quente do Océano Pacífico dominó el clima mundial, ¿no? Y ahí, pegando carona con la seca, fue el año más quente registrado, ¿no? Y es claro que cuando nos tenemos secas y temperaturas altas, aumenta el riesgo de queimadas, ¿no? Por eso que se tienen situaciones de queimadas intensas en algunos años. Y ahí nos tenemos las tendencias de temperatura utilizando varias fuentes de datos globales, ¿no? Do Goddard Institute for Space Study, do Hadley Center, National Climatic Data Center y la media. Y ahí ustedes observan donde están las flechas, son los picos de temperatura
asociadas justamente a años del niño. 57, 58, 83, 87, 1998, 2015, 16. Y 2010 también aparece un pico. Entonces, básicamente, observa que el niño también determina, en cierta forma, o grado de aquecimiento de la Amazonia. ¿No? Y esto es lo más reciente. ¿No? Aquí na figura, na foto, vocês ven a foto de 19 de mayo de 2021. Esto en el puerto de Manaus, de Río Negro. Vean que aquí ainda 2012 era o mayor, no llegó. Y esta foto do 1 de junio de 2021. O río subió y ya ocupó o lugar de 2012. Y actualmente, la situación para el 30 de mayo de este año fue que llegó, domingo 30 de mayo, llegó a 29,97 metros, que igualó el récord de 2012. Mas llegó a 30 metros no día 5 de junio. O sea, en 119 años, el Río Negro en Manaus llegó a un récord de récords. Ultrapasó el récord de 2012, de 30 metros. E, obviamente, quando nós temos muita chuva, temos os impactos na população, bairros inundados, as pessoas começam a ser afetadas, e mais nesta época de pandemia, é difícil poder levar a estas pessoas afetadas a abrigos, porque isso significaria aglomeração. Então, como Pablo mencionou anteriormente, a crise climática se complicou com a crise de saúde. ¿No? E, por enquanto, este foi o recorde de 30 metros. As chuvas meio que se están se estabilizando, então, por aí, na CPRM, falam de que poderia ultrapassar os 30 metros. ¿No? Mas, por enquanto, estamos de olho nessa situação. Mas, por enquanto, está no novo recorde de récords. Bom, e justamente, mais ou menos consistente com aquilo que falamos de rios voadores e com aqueles mapas de anomalias de chuvas. ¿No? Normalmente nós temos o JBN, que é o jato de baixos níveis, que é o rio voador durante o verão, e transporte de umidade do Oceano Atlântico Sul durante outras épocas do ano. Normalmente, isto alimenta a zona de convergência Atlântico Sul, chuva na região sul da Amazônia, sudeste e centro-oeste, o solo está mais úmido, e as frentes frias passam, conseguem passar, e também alimentam chuva nesta região. Então, o que aconteceu no verão de 2014? ¿No? Se formou uma anomalia anticiclônica, um bloqueio atmosférico. As frentes frias que normalmente entram para o sudeste não conseguiram e foram para o oceano. O transporte de umidade que vinha da Amazônia não conseguiu entrar na região sudeste, então se concentrou na região oeste da Amazônia, com recordes enchentes em Acre e na Rondônia, e na região sul. Então, voltando um pouco no tempo, que mais ou menos é esta situação. O transporte de umidade, as chuvas intensas nesta região do oeste da Amazônia, deficientes, e as chuvas intensas nesta região. Ou seja, o transporte de umidade meio que não entrou por aqui, sino seguiu recto por aqui e foi direto para o sul do Brasil e norte da Argentina. ¿No? E isto foi, digamos, algo que até veio em pergunta de vestibular. ¿No? Foi curioso. ¿No? E é claro, este foi um paper que eu publiquei. Obviamente não recebimos um tostão como direitos de autorais pelo fato de ser colocado pelo INEP como pergunta de vestibular, mas tudo bem, não tem problema, é nossa contribuição para a ciência. E algo que também tem sido mencionado em vários estudos é a extensão da estação seca. ¿No? E aqui nós vemos a isolinha de 100 milímetros, representa a definição de um mês seco. Esta é a estação chuvosa, janeiro, fevereiro, março, estação seca, início da estação chuvosa. Desde os anos 70 tem-se observado uma extensão da estação seca, que tem sido mais notória nos anos de seca do El Niño. Mas uma extensão da estação seca significa também um atraso
na estação chuvosa. Ou seja, depende como vocês querem ver. A estação seca maior, mais quente, com menos chuva, porque lembrem que na Amazônia, na estação seca, chove pouco, mas chove. E o que tem se observado em várias destas regiões é que essa estação seca está virando mais seca, mais quente e mais extensa. E a estação chuvosa está começando mais tarde. E isso, claro, esse fato da estação chuvosa começar mais tarde e a estação seca ficar mais longa, aumenta o risco de secas hidrológicas devido ao atraso da estação chuvosa e aumenta o risco de fogo. Não? Isto é variabilidade natural do clima, que nós chamamos variabilidade decadal. Porém, tem estudos recentes que estão mostrando que isto também seria consequência de mudanças de uso da terra, ou seja, atividades humanas. E estes são dados observacionais, não são simulações ou projeções de modelos. E estes são os cenários já de um paper que ainda está em revisão sobre as projeções climáticas, utilizando já os modelos dos MIP6, ou seja, aqueles que vão aparecer no 6º relatório do IPCC. Aí vocês veem nas temperaturas para os diferentes cenários. SSP 126 seria o cenário de menos emissões e SSP 585 seria o cenário com maiores emissões. Na esquerda, de 2040 59 e embaixo 2080 99. Então, nestes dois cenários, realmente nós estamos com menos de 2 graus, que esse é o cenário que todos nós gostaríamos, que esse é um cenário onde se estabilizam as emissões de gases de efeito estufa. Mas se vamos para o pior cenário, 5,5, aí vocês observam que basicamente toda a América do Sul tropical, incluindo a Amazônia, o aquecimento ultrapassaria os 5 graus. Não? E isto é anual. E já no caso da precipitação, anual, outubro a março e abril a setembro. Novamente, o melhor cenário de estabilização, 126, aí vocês veem poucas mudanças. Não? Menos chuva nesta região do sudeste-sul, particularmente durante a estação chuvosa, e mais chuva na região menos chuva na região nordeste e leste da Amazônia e mais chuva na região sudeste e sul. Mas se nós vamos para o pior cenário, no pior cenário aí se mostra, basicamente, além de um aumento de chuvas na região sudeste e sul do Brasil, é uma redução de chuvas na região nordeste e particularmente no norte e no leste da Amazônia. Não? Então, algo interessante é que esse aumento de chuvas aqui na região sudeste e sul não é um aumento de chuvas em forma regular, é um aumento dos extremos de chuva. E extremos de chuva, ou seja, chuvas intensas em poucos dias e períodos secos muito intensos, são aqueles que produzem justamente desastres naturais. Todos os verãos, pessoas morrem como consequência de deslizamentos de terra, enxurradas, como consequência disso. Ou seja, se alguém vê isso, vai dizer, que bom, vai ter chuva, não vai ter crise hídrica. Não necessariamente. O problema é que as chuvas vão ser extremas e vão ter períodos secos muito quentes que basicamente vão neutralizar a umidade do solo que podia ter caído em poucos dias de chuva. Não? Ou seja, é uma situação bastante caótica em termos de futuras crises hídricas e, consequentemente, energéticas. E isto mais ou menos resume o que está acontecendo no presente e que poderia acontecer no futuro. Não? As cores representam a certeza, azul, certeza maior, vermelho, médio e verde em baixa incerteza naqueles quadradinhos. E aqueles ícones, vocês mostram que, dependendo da região da Amazônia, as mudanças podem ser diferentes. Não? Por exemplo, na Amazônia do noroeste, teríamos aumento na frequência de chuvas, com possibilidades de aumentos de enchentes e enxurradas. Já na região sul da Amazônia, reduções na tendência de chuvas e reduções nas enxurradas, aumento na frequência de secas e em todos eles a temperatura aumenta. E no futuro, em toda aquela região, nós veríamos aumentos de extremos de chuvas
Aumento de secas, aumento da possibilidade de enchentes, temperaturas mais altas, e no outro lado da Amazônia, que inclui a Amazônia do Leste e a Amazônia Sul, incluindo aquela área do arco de desmatamento, reduções de chuvas, mas ainda assim teria aumento de extremos de chuvas em algumas áreas que podem gerar aumento na frequência de extremos de enchentes e inundações. Ou seja, teríamos um clima mais extremo, mas todos eles com temperaturas maiores, não? Ou seja, se o que nós estamos vendo agora, com aquelas figuras que mostrei de 2012, 2015, 2016 e 2021, são extremos, esses extremos poderiam ser mais comuns e mais frequentes no futuro, não? Então, para terminar, como evitar aquele clima perigoso, aquilo que é traduzido como dangerous climate change? A mudança climática é um perigo para o meio ambiente. Segundo o Acordo de Paris, todos os países têm que reduzir as suas emissões para poder ter um aquecimento menor de 1,5 grau ou 2 graus e assim poder ter um futuro mais sustentável e assim poder ter adaptação mais possível e mais barata, não? Existe preocupação em todo lugar. O Acordo de Paris estabeleceu compromissos. Infelizmente, alguns países não seguiram o Acordo do Paris e a crise da pandemia acrescentou essa situação. Na recente cúpula do clima que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organizou, teve um compromisso do Brasil, não? Em reduzir o desmatamento ilegal. Para mim, esse termo desmatamento ilegal é um termo legalmente muito perigoso. Por quê? Porque existe desmatamento ou não existe. Ou corta a árvore ou não corta a árvore. Ninguém corta a árvore legalmente, não? E por que é perigoso esse tipo de decisão? Porque por alguma decisão o governo pode declarar todo o desmatamento ilegal, pode declarar legal. Então aí reduzimos de fato o desmatamento ilegal, mas só por canetada, não? E de fato temos que proteger a floresta, significa não cortar, ou fazer uso sustentável da floresta como recurso, o pagamento por serviços ambientais. Então, como conclusões, as mudanças de clima vividas por a Amazônia, por a floresta, pela população e pela biodiversidade, todo isso já está mostrando consequências atualmente, não? Precisa-se de pesquisa para entender os impactos das mudanças climáticas na região amazônica, particularmente os efeitos de seca e fogo em humanos e animais. Além disso, também as inundações e os seus impactos sobre a população e ecossistemas, não? Como eu falei, nós temos um extremo este ano e queremos estudar a mais o que está acontecendo, por que esse extremo aconteceu. Se o clima continuar esquentando, o risco de inundações, incêndios e secas deve aumentar. Medidas devem ser tomadas para minimizar os impactos desses eventos, ou seja, basicamente adaptação. Porque se esses eventos vão continuar aquecendo, humanamente nós não vamos a revertir essa tendência de aquecimento para esfriamento. Temos que reduzir a taxa de aquecimento para assim os impactos ser menores e a adaptação ser possível. Incêndios contínuos e o desmatamento da Amazônia podem paralisar a luta contra as mudanças climáticas, não? Devemos proteger e restaurar a floresta amazônica para ajudar a garantir que as mudanças climáticas não afetem nossa sobrevivência, não? Então, como já foi mencionado anteriormente, temos as crises, temos a pandemia, graças a Deus temos uma vacina, esperemos que todos estejam vacinados entre 2021 e 2022, mas contra a mudança climática não existe vacina. Infelizmente, nós vamos a ter que viver e nos adaptar. E esse é um dos grandes perigos que existem, não? Eu me lembro um professor na minha pós-graduação, doutorado nos Estados Unidos, nos anos 90, ele dizia: você pensa em um avião. Avião tem seus motores, não? E nas turbinas. E neste caso, se nós pensarmos na atmosfera tropical, a região tropical seria como uma grande máquina térmica. Uma turbina seria a floresta amazônica, com todo o calor latente liberado. Outra turbina seria a floresta da África tropical,
e outra turbina seria a floresta do sudeste da Ásia. E o avião está voando com isso. Se uma dessas turbinas para de funcionar, o avião pode continuar voando, mas não eficientemente. E se as 3 turbinas param de funcionar, ou seja, se tiramos todo esse calor latente a través de um desmatamento global, então o avião pode cair. E obviamente não queremos estar dentro desse avião que vai cair, não? Então se ressalta a importância da Amazônia, das pesquisas que precisam ser feitas, tanto no contexto global como regional, e obviamente criar essa consciência de que desmatamento deve ser considerado totalmente ilegal. Não existe desmatamento legal. Ou existe desmatamento ou não existe. ¿No? Y eso es lo que nos debemos. Tenemos que reducir el desmatamiento al máximo posible. Bom, com isso termino minha apresentação. Novamente, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marengo, também excelente aula. Eu, como jornalista, não consigo não fazer anotações enquanto estou assistindo, e colocações muito objetivas e muito contundentes de ambos aí. Parabéns, muito obrigado. Vamos abrir aqui, já tem várias perguntas do público chegando. Vou tentar, em função para economizar o tempo, consolidar várias perguntas, talvez em grandes temas, né, que a gente pode abordar. Mas deixa eu antes fazer uma pergunta técnica rápida para o Marengo. Professor, a questão do El Niño, né, mostrou aquele gráfico dos picos de temperatura bem correlacionados com a ocorrência do El Niño. O El Niño é um fenômeno natural, né? Sim. Mas como é que ele conversa com o aquecimento global? Com o aquecimento que a gente está causando na atmosfera, né, no planeta como um todo, isso está intensificando os El Niños, tornando eles mais frequentes? Como é que essas duas coisas conversam, né? O El Niño natural e o aquecimento antropogênico? Bom, El Niño é um processo natural, não? Ou seja, já aconteceu e continuará acontecendo. E o fato de o El Niño ocupar uma grande área do planeta, que é no Oceano Pacífico, e que essa energia da temperatura das águas se transmite para todo o mundo, entendeu? Ou seja, quando nós temos um El Niño, esse aquecimento do Pacífico se transmite para todo o mundo. Por isso que nós temos temperaturas altas, não somente no Pacífico, mas também em áreas longes, porque se transmite através de ondas atmosféricas que usamos em meteorologia. Além disso, você acrescenta também um aquecimento urbano, que é um processo humano, podemos dizer. Mas, pelo menos até o momento, nas pesquisas do IPCC, em termos de que poderia acontecer com El Niño, em termos de mudanças climáticas, ainda existem incertezas. Não há um consenso se nós teríamos, por exemplo, mega El Niños, ou seja, El Niños de 20 ou 30 anos, ou se teríamos El Niños mais frequentes. É o mesmo caso dos furacões. Não existe um consenso. Então, infelizmente, não sei se o sexto relatório vai mudar um pouco isso, mas os efeitos de aquecimento antrópico no El Niño ainda não são muito bem conhecidos. Não existe um grau de incerteza. Há projeções, mas as incertezas ainda são altas. Perfeito, obrigado. Bom, vamos para as perguntas do público, então. Eu vou começar com um tema, uma pergunta aqui, que é sobre, em termos de políticas públicas, qual seria a melhor maneira de combater o aumento climático, não, né? A mudança climática, a crise climática, em termos práticos no Brasil, né? Então, vamos dizer, saindo daquelas coisas menorzinhas, tal, o que a gente pode fazer, de fato, na prática, para ter um impacto, né, nessa questão climática? E aí, conectando com outras duas perguntas que chegaram aqui, a respeito de qual que é o papel das tecnologias nisso, né? Está ganhando força um debate sobre as chamadas intervenções humanas no clima, né? Geoengenharia, de você botar coisas no espaço, mudar a composição da atmosfera, enfim, umas coisas bem extremas, assim. Então, como é que vocês veem o papel da tecnologia? Até que ponto a tecnologia pode resolver, trazer essa solução prática rápida que a gente procura? E também políticas públicas em geral, com relação à agropecuária, desmatamento, já foi bastante falado aqui. Mas, enfim, como é que vocês veem
as soluções práticas emergentes aqui que dá para fazer de fato para conseguir mudar pouco essa trajetória aí. Olha, Ayrton, não precisamos desenvolver novas tecnologias nenhuma. Nós temos todas as tecnologias na mão, já temos as receitas que o IPCC deu, já temos tudo. Faltam políticas públicas. Então, qual é a receita? Primeiro, zerar o desmatamento de florestas tropicais em gerais, Brasil, África e sudoeste da Ásia, e em particular na Amazônia, que é o maior emissor de gás de efeito estufa de desmatamento. Segundo, descarbonizar a produção de eletricidade. Então, eletricidade eólica e eletricidade solar já estão aí, hoje a preços competitivos, né? Então, já são tecnologias muito bem estabelecidas e o Brasil tem um potencial de geração barata por energia solar e eólica enorme que não está aproveitando. Então, isso é possível, já existe hoje, você não precisa inventar nada, né? Tem um problema com as energia solar e eólica, que é a questão da intermitência, né? Ou seja, sol só tem durante o dia, vento é principalmente durante o dia, né? Então, você vai ter que bolar sistemas que completem esse fornecimento de energia para a noite, aí, eventualmente, você pode deixar as hidrelétricas simples para fornecer eletricidade só no período da noite, armazena essa água durante o dia e assim por diante. Então, existe a saída, além da questão do desenvolvimento de baterias que está indo em franca questão. Por último, você perguntou a questão de geoengenharia, né? Existem várias tentativas de desenvolver métodos que possa reverter o aquecimento global, por exemplo, jogando aerossóis na estratosfera, aumentando a cobertura de nuvens, mudando o albedo da superfície terrestre e assim por diante, mas todas essas técnicas, além de não serem factíveis do ponto de vista de engenharia e cientificamente, elas não resolvem o maior problema que a gente tem, que é você está mudando a composição da atmosfera terrestre. Então, mesmo com geoengenharia, se nós continuarmos aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, nós não temos saída. Portanto, a receita é clara, reduzir emissões e reduzir emissões em todos os setores da nossa economia e, em particular, a maneira mais barata de reduzir emissões, mais rápida e mais com co-benefícios enorme é zerar o desmatamento de florestas tropicais. Ayrton, posso acrescentar ao que o Paulo falou, né? Que realmente a solução de mitigação é reduzir as emissões, não? E neste caso, reduzir ao máximo possível, não sei se chegaremos a nível zero de desmatamento das florestas amazônicas, mas também dos outros ecossistemas, não? Que Cerrado e todos aqueles. Claro que a Amazônia é aquela que libera mais gases de efeito estufa, não? Como também redução da emissão pelo uso de combustível fóssil, daí vem as técnicas mais de desenvolvimento limpo, não? Solar, eólica, biomassa. Mas aqui eu acho que o que é extremamente importante é o lado legal, não? Como aquela história que eu te falei do desmatamento legal ou ilegal. Não existe. Ou existe desmatamento ou não existe. Legal ou ilegal, isso não importa. Mas o que é também extremamente importante é a percepção que o governo tem que ter, que o clima já está mudando. Não? Porque eu já tenho participado em audiências públicas, que, digamos, com a pandemia isso já não deu lugar a mais audiências sobre clima, não? Então uno vai e apresenta para a Câmara, para os senadores, e depois de falar eles, tudo bem, vamos a convidar o outro lado, os éticos, para nós ter uma ideia. Então, se os governos ainda estão nessa indecisão de que existe ou não existe mudança climática, vamos estar mortos, não? Esse negacionismo, tanto que existe tanto na pandemia como na mudança climática, não está ajudando em nada, porque sim, esse negacionismo continua, nunca vamos a poder ter uma eficiente política nacional de mudanças climáticas, não? Vamos a precisar de planos de adaptação que o governo já tem, o PNA, que as cidades têm, que os municípios têm. Tudo isso é fundamental e isso também
gera uma percepção, por exemplo, no risco de desastres naturais. Não? A pessoa que morre como consequência de uma enxurrada associada a um extremo de chuva intenso não tem nada a ver com mudança climática. Foi um evento que aconteceu, que pode ser mais frequente no futuro, mas essa pessoa não deveria estar morando aí. E como reduzir essas perdas de vidas e não ocupar áreas de risco, áreas vulneráveis. Então, todo esse marco legal é extremamente importante, porque se o clima está mudando, e já está mudando agora, por lo menos temos que tentar que reduzir o prejuízo. Não? E sem essa percepção dos governos, desde o executivo até o governo municipal, a gente vai continuar falando teoricamente e vamos a continuar contando os mortos como consequência dos extremos climáticos. Sim, a ciência está fazendo a parte que o Paulo mencionou, a ciência está fazendo a parte dela, que é gerar o conhecimento, gerar os dados, soar os alertas, né, dar os alertas, mas se os tomadores de decisão não escutam e tomam as decisões que precisam ser tomadas, a gente não tem o resultado necessário, né, prático. É, verdade. Pergunta, mais de uma pessoa aqui perguntou a respeito dos outros biomas, cara, o foco aqui é a Amazônia, mas até que ponto o que acontece no Cerrado e talvez na Mata Atlântica, aqui no Sudeste também, interfere ou se conecta com o que acontece na Amazônia? Dá para abordar um pouquinho isso? Vai lá, Marengo. Falou. Bom, no caso justamente eu acho que foi o Paulo que mencionou aquele artigo de Nature da semana passada, não? Na produção de soja, agrobusiness, agronegócio na parte sul da Amazônia, Mato Grosso. O impacto do desmatamento está afetando o agronegócio e a produção de alimentos, como também está afetando a região de Mato Piba, que é a transição que existe entre a Amazônia, a Bacia do Tocantins e o Cerrado. Ou seja, existe interação entre os dois ecossistemas, não? E de fato o que possa acontecer em vai ter impactos no outro. Não? A Mata Atlântica é extremamente importante na produção de chuva na região sudeste e sul, não? Incluindo também no leste do nordeste. Não? A Mata Atlântica tem reduzido muito, por isso que os volumes de chuva nessas áreas têm diminuído. E assim como nós falamos de reciclagem na Amazônia, também existe reciclagem na Mata Atlântica. Então, cada um dos ecossistemas domina o clima de suas regiões, mas na grande escala todos eles estão associados, porque a chuva cai para todos. Então, se não chove na Amazônia, possivelmente também não está chovendo na Mata Atlântica. Ou se chove muito na Amazônia, possivelmente não está chovendo no Cerrado, ou não está chovendo na Caatinga. Então, tudo isso está conectado. O clima e os biomas estão conectados um com o outro. E se algo acontecer com um, vai ter impactos nos outros também. E é importante salientar que os impactos vão ser muito diferenciados. O Brasil tem dimensões continentais. Então, o Nordeste brasileiro, que hoje é uma região semiárida, pode vir a se tornar uma região totalmente árida, né? Então, onde hoje nós temos possibilidade de ter a produção agropecuária, pode ser que daqui a 10, 20 ou 30 anos isso seja não produtivo, digamos assim. Então, é importante para o país ter estratégia de adaptação, como o Marengo falou, né? Se adaptar às mudanças climáticas e pensar que país nós queremos nas próximas gerações, porque um país que pode viver só de soja e carne, por exemplo, num cenário de mudanças climáticas, vai ter pouca chance de sucesso no futuro. Pensando aí no semiárido, né, do Nordeste, o sertão, quem já tem pouca chuva, se você tem uma diminuição ainda que pequena, né, já pode ter um impacto muito expressivo na capacidade de produção total, na capacidade de sobrevivência até, né, das pessoas nessa região. Pessoal, perguntas também sobre o papel das áreas protegidas e dos povos indígenas, né? Que vamos falar de áreas protegidas, incluindo as terras indígenas, né? Que cobrem uma parte expressiva até da Amazônia. Como é que vocês veem o papel dessas terras indígenas e unidades de conservação? Se a gente preservar isso que está legal, pelo menos legalmente no papel protegido, a gente consegue abrir mão talvez de uma parte da floresta. Vocês já enfatizaram aqui que o desmatamento realmente tem que ser praticamente zerado, né?
Mas falar um pouquinho aí do papel dos povos indígenas e também dessa política e toda a estrutura de áreas protegidas no Brasil, na Amazônia. Então, veja bem, o estabelecimento dessa política de proteção ambiental na Amazônia foi muito importante para ajudar a proteger a floresta. E veja que, se se olha numa imagem de satélite da Amazônia, as áreas mais protegidas são exatamente as áreas indígenas. E tem razões óbvias para isso. Os índios aprenderam a conviver sustentavelmente com a floresta ao longo de milhares de anos. Então, eles sabem como fazer isso e praticam isso no dia a dia, né? O problema é que está havendo no Brasil invasões ilegais e criminosas de áreas indígenas, não só por garimpo, mas também por exploração de madeira ou para empreendimentos agropecuários. E, evidentemente, em qualquer país moderno que se preza a Constituição, que protege essas áreas indígenas de invasões, precisa ser cumprida. Então, obviamente, nós precisamos fazer valer a lei também na Amazônia, né? Eu vi um comentário de muita gente colocando que a Amazônia hoje é uma terra sem lei. É muito próxima disso, porque a legislação não é cumprida na região amazônica. Então, é preciso que a Polícia Federal, é preciso que o Ministério Público vá atrás dos desmatadores, porque hoje, com o sistema MapBiomas, assim que o INPE de manhã detecta um foco de incêndio, nós temos o CPF e o CNPJ do responsável por aquela área. Então, a ciência fez a sua parte, como o Ayrton colocou. Agora, é preciso que nós tenhamos governos que atendam aos interesses da população brasileira, não governos que atendam aos interesses ou de ruralistas, ou de garimpeiros, ou de quem atua na exploração ilegal da floresta amazônica. Então, é isto realmente o que nós precisamos ter, e isso é muito urgente. Eu concordo com o Paulo, não? Ou seja, o ideal seria proteger toda a Amazônia e não só algumas unidades de conservação, não? Porque se nós colocamos como exemplo as queimadas no Pantanal, não? O fogo pode ter se propagado começando de uma pequena fazenda ou de uma grande fazenda e se propagou fora de controle para áreas protegidas. E aí você via bichos mortos de todo tipo, não? Infelizmente, uma situação que se estendeu, não? Então, que é o que falta? Falta um tipo de controle, falta fiscalização, não? Neste momento, por exemplo, o verão na região do Pantanal tem sido deficiente. Tem chovido quase 40% do que deveria chover. Ou seja, pelo lado climático, nós temos o ingrediente para uma estação de queimada similar a 2020. Mas o que falta? Falta o lado da fiscalização. Ou seja, quando eu digo fiscalização, é o IBAMA, o Instituto ICMBio, Chico Mendes, já preparar todo o ambiente para uma possível estação de queimadas, treinar corpos de bombeiros especializados, não pegar voluntários ou presos, ou voluntários do ONGs de São Paulo vão lá tentar apagar incêndio com balde ou com vassoura, isso não serve. É a melhor intenção, mas aqui tem que ter trabalho de profissionais, não? E isso não está acontecendo, pelo contrário, estão desmantelando todo o sistema ambiental. Então, se se tem uma estação de queimadas, realmente é porque está faltando fiscalização, e fiscalização é importante. Eu já escutei palestras de agronegócio dizendo que o brasileiro tem que comer, precisa de áreas para alimentação. Mas que eu saiba, estão exportando carne, estão exportando soja. O brasileiro não está comendo isso, os chineses estão comendo, não? E alguém está lucrando. Então, eu acho que falta aqui é uma política ambiental bem estabelecida e bem clara, não? E realmente não estamos tendo isso. E espero que este ano a situação de queimadas no sul da Amazônia e no Pantanal não seja similar aos anos anteriores. Sem dúvida, a situação no Pantanal foi desesperadora no ano passado. Bom, já que você tocou em agronegócio, Marengo, tem muita gente perguntando sobre o papel do agronegócio nesse cenário todo de desmatamento, conservação, mudança climática, e é um dos setor econômico mais importante do Brasil e que pode ter, como vocês mostraram aí, sofrer prejuízos gigantescos com a mudança climática num futuro não muito distante, né? Então, como é que vocês veem isso aí? O papel do agronegócio em
causar o problema e, ao mesmo tempo, ser um dos maiores, quem mais tem a perder com essas mudanças, né? Eu acho que teríamos que perguntar ao agronegócio qual é a percepção deles sobre mudança climática. O clima em geral. Eu já tenho... Eu nunca fui convidado pelo agronegócio, realmente, mas já tenho escutado colegas que vão e que falam: o clima não está mudando, é mentira, isso é coisa de chinês, de IPCC, de cientista maluco. Esse é um tipo de informação errada que se passa a esse sector. E esse sector é extremamente importante, não pode ser deixado de lado, não pode, mas também não podemos sacrificar a Amazônia para colocar soja em todo quanto lugar. Tem que ter um certo equilíbrio, tem que ter um compromisso, não? E eu acho que boa parte dos sérios de agronegócio estão tomando essa consciência ambiental, não? De que estão já considerando os aspectos de reflorestar, proteger as áreas protegidas, redundância, não, proteger aquelas áreas que não devem ser tocadas, manter resquícios de floresta dentro de suas áreas. Isso é o que falta, mas eu acho que o problema importante aqui é definir se o agronegócio realmente está percebendo que o clima está mudando e que a mudança de clima possa ser ruim para eles, tanto economicamente como, digamos, em termos de simpatia. A população não vai ver bem o agronegócio, mas o agronegócio rende. O Brasil é líder exportador de soja, não? E precisa de recursos, precisa de receitas para o Brasil. Mas também não podemos chegar a um extremo que diga: não, vamos a cortar a soja e não vamos a permitir soja no Brasil para que a Amazônia não seja desmatada. É outro extremo. São dois extremos que não podemos chegar, não? E tem que ter uma conversa, e essa conversa deve ser, digamos, organizada e patrocinada pelo governo. Ou seja, é papel do governo fazer isso. Tem espaço para todo mundo. Complementando o que o Marengo coloca, na semana passada eu tive num webinar com o presidente mundial da JBS, né? E feito pelo Valor Econômico. E foi muito interessante, porque parte do agronegócio, particularmente os pecuaristas, estão realmente muito assustados com essa questão. Obviamente, com a polarização no Brasil, não são todos, mas uma parte significativa está muito preocupado com, primeiro, fechar os mercados internacionais para a carne brasileira e a soja brasileira em represália ao desmatamento da Amazônia. E, segundo, as perspectivas futuras desses negócios, né? Obviamente, eles sabem dessas informações que a gente passou tão bem quanto nós, né? Então, o agronegócio tal, eu vejo eles hoje sim preocupados com essa questão. Tanto é que a JBS abriu um fundo de $1 bilhão para trabalhar essas questões de mudança de uso do solo na Amazônia. Vai ser efetivo? É só greenwashing? É só para melhorar uma imagem? Isso acho que o tempo vai nos dizer, mas o que eu acho é que caiu a ficha de que sanções econômicas por não respeitar o meio ambiente ou destruir recursos naturais de um país está pegando cada vez mais e vai provavelmente se intensificar depois da COP26 de Glasgow. Então, o agronegócio brasileiro tem muito a perder, tanto para a soja, quanto para a carne, quanto para outros produtos agrícolas, e eu acho que caiu a ficha para eles de que eles vão ter que mudar de comportamento, mesmo que não queiram. Não vão fazer um favor para os outros, né? Estão fazendo que sejam egoístas e queiram fazer em benefício próprio, mas que façam, né? Exato. Perfeito. Legal. Gente, nosso tempo infelizmente está esgotado, meio-dia, cravado aqui. Vou abrir um espaço agora. Primeiro, agradecer todo mundo que enviou as perguntas. Acho que a gente conseguiu contemplar uma grande parte dos temas que foram levantados. Obrigado ao Ecofalante, à USP, por organizar, né, esse debate, convidar a gente para participar. E, para finalizar, uma mensagem final aí do professor Marengo, professor Artacho. Artacho, vai você primeiro. Opa! Gente, é importante a gente saber o seguinte: mudanças climáticas têm solução. É simples como isso.
nós vamos ter que construir uma sociedade muito mais sustentável do que a gente tem hoje, porque a nossa sociedade hoje, com o nível de consumo que a gente tem, é insustentável. Isso caiu a ficha para muita gente. A questão é que o sistema socioeconômico tenta obter, nesse finalzinho de era de grande pujança, o máximo de lucro possível no menor espaço de tempo possível, não importa os danos para as gerações futuras, né? Agora, é claro que o mundo está mudando, ele está mudando muito mais lento do que a gente gostaria, mas eu acho que, por exemplo, as iniciativas do Joe Biden nos Estados Unidos, a Europa, a China apertando as suas restrições de emissões no Acordo de Paris, quer dizer, é um movimento global com pouquíssimas exceções. Uma das exceções é o governo brasileiro, obviamente, que deixa alguma esperança de que a gente pode vir a ter um futuro sustentável, mas nós vamos ter que mudar radicalmente o nosso sistema socioeconômico. O atual, baseado num crescimento econômico infinito, é insustentável. Então, vamos todos trabalhar para isso. Então, eu acho que nós não temos que esperar até 2050 para ver, experimentar a mudança climática. Nós já estamos sentindo a mudança do clima, não? Os recordes cheios de Rio Negro e Manaus, a estação de outono excessivamente fria, que nem começamos o inverno. Então, o clima está ficando mais irregular. Nós temos uma situação, entrando em uma situação de crise hídrica, que é consequência de redução de chuva. Então, esse tipo de impactos projetados nós já estamos sentindo, não? E justamente para tentar de amenizar, nós temos que justamente tentar de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, utilizando energias renováveis, utilizando menos combustível fóssil, favorecendo desmatamento zero, o mínimo por lo menos, ¿no? O sea, y todos tenemos que tener esa percepción, tanto en el gobierno como en la población, que ciencia está siendo desenvolvida aquí en Brasil, lideranza a nivel de América Latina, y que de fato las evidencias científicas están ahí presentes para que la población y los gobiernos tomen conciencia y percepción de que el clima está mudando y que si nada es feito, los impactos van a ser peores, tanto en el sector de energia, no sector água, no sector alimentos. Então, vejam os exemplos das secas no Pantanal, da crise hídrica actual em São Paulo, na crise hídrica que já aconteceu em 2001 e 2014 na mesma região sudeste do Brasil. Esses fenômenos poderão ser mais intensos e mais frequentes e nós não estamos preparados. Então, uma mensagem é que temos que fazer nossas tarefas, não? E a melhor tarefa é pressão. Temos que virar um pouco ativistas, não? Porque o fato de dizer, eu não como carne, eu como só fruta orgânica e coisas como essas, são soluções caseiras, domésticas, mas no longo prazo não tem um impacto. Mas se a população se manifesta, criando uma consciência ambiental e puxando essa consciência ambiental no governo, qualquer governo que seja, isso vai nos ajudar bastante. E, claro, pensar em medidas de adaptação, porque, de qualquer forma, nós vamos ter que nos adaptar. O clima já está mudando. Não tratemos a mudança climática como fizemos com a pandemia, né? Infelizmente, temos que esperar morrer 400 mil pessoas para começar a fazer o mínimo que era necessário lá no início. Mais uma vez, obrigado, Marengo, obrigado, Artacho, obrigado a todo mundo. Grande abraço, boa tarde e se cuidem. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Abraços. Abraço, tchau.